Hoje é dia 4 de fevereiro de 2018, nós estamos assim às vésperas do carnaval, né? Então eu resolvi gravar, acho que vou ter que gravar 2 vídeos, em que eu falo da tese que eu levanto da suposta origem da ala das baianas do carnaval. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Baseado num livro de Manuel Antônio de Almeida chamado Memórias de um Sargento de Milícias. O livro foi publicado em folhetim em 2 volumes, em 1854 e 1855, então veja bem, meados do século XIX. E eu vou falar um pouco do Manuel Antônio de Almeida. Ele trata do Rio de Janeiro, como ele diz, da época do... Era no tempo del Rei, como ele começa. Esse rei era o Dom João VI, que ainda estava por aqui, ora, visto que o rei chegou em 1808, isso aí era na época que o Dom João VI ainda estava por aqui, ou seja, princípio do século XIX, vejam bem. As primeiras escolas de samba que apresentaram a ala das baianas, as primeiras escolas de samba, enfim, apareceram no princípio mais ou menos do século XX, né? Manuel Antônio de Almeida não viu essas escolas de samba, então ele não podia estar, inclusive, inventando, porque ele não viu essas escolas de samba. Vejam bem, esse dado é muito interessante, né? Então, quem era Manuel Antônio de Almeida? Na verdade, Manuel Antônio de Almeida, ele se formou em medicina, mas trabalhou o tempo todo com jornalismo. Ele teve um emprego público na Tipografia Nacional. Inclusive, ele, com peculiaridade, ele foi assim, um instrutor, vamos chamar assim, de um jovem que entrou um pouco depois chamado Machado de Assis. Olha, Machado de Assis andou junto com o Manuel Antônio de Almeida. E eu, quando faço análise dos textos do Manuel Antônio de Almeida, eu acho muito desse, né? Memórias do Sargento de Milícias, eu acho muito da fala do Machado de Assis. Por exemplo, aquele caro leitor que o Machado de Assis usa o tempo todo, a gente pode encontrar aqui no Manuel Antônio de Almeida. Veja bem, apesar... Esse romance do Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícia, é chamado de romance de costumes, né? Ele seria, assim, em termos temporais, da mesma época do romantismo. Mas o que acontece? Ele tem peculiaridades próprias. Embora o romantismo normalmente retratasse a burguesia, se a gente pegar lá o José de Alencar, a gente vai ver isso, é sempre uma burguesia, né? Pessoal que tem um certo dinheiro e tal. O Manuel Antônio de Almeida se caracteriza, o Memórias de um Sargento de Milícia, se caracteriza por ser mesmo aquela gente do povo bem simples, né? E é extremamente engraçado. Extremamente engraçado. Para a gente ler, é uma curtição. A gente ri muito, se diverte muito com uma série de coisas. E ele vai mostrando todos os costumes daquela época do Rio de Janeiro. Aliás, ele fala muito do Major Vidigal, que era um policial da época. Era ele que comandava a polícia, ele era quase como um juiz. Eu não fiz ainda uma pesquisa, mas andei de fazer, se aquele Morro do Vidigal se chama Morro do Vidigal por causa dele, né? Ainda farei isso. Esse texto do Manuel Antônio de Almeida, apesar de ser romântico, ele tem já tendências para o realismo, né? E como o Antônio Cândido chamou mais tarde, fazendo um estudo sobre o texto, é a dialética da malandragem. O Leonardo, que é a personagem principal, que é o sargento de milícias, ele é um malandro em si. Nem aquele personagem que é chamado de personagem pícaro, né? Mas ele é um malandro carioca. E o que acontece? E o que acontece? Dentre outras coisas que o Manuel Antônio de Almeida analisa, ele fala das procissões religiosas. Era impossível não falar, porque a religiosidade era muito grande naquela época, né? A igreja católica tinha uma força incrível, e aquelas procissões eram os grandes acontecimentos.
Então ele fala da procissão dos ourives. Nessa fala da procissão dos ourives, ele diz que a procissão dos ourives era uma procissão diferente das outras, que chamavam, eu vou ler trechos aqui do texto, que chamava a atenção de todas as pessoas, justamente porque ela tinha o que ele chama de rancho das baianas. E, na minha opinião, esse rancho das baianas seria justamente o que viria a ser a ala das baianas nas escolas de samba posteriores. Porque se a gente notar bem, se a gente analisar, aquela ala das baianas, é uma coisa meio que chama atenção naquele... As pessoas vêm sambando, tem uma porção de alas, e tem uma ala específica que é a ala das baianas, vestidas de baianas da Bahia, né? Então o que seria aquilo? De onde é que vem aquilo? Se a gente olhar bem, analisar, que não calha bem com a escola de samba. Quer dizer, até calha, mas assim, é uma coisa que parece que foi incorporada ali. E a gente vai ver isso depois.